Abra sua Bíblia agora na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. 1 Tessalonicenses 1, 3. E nós vamos, irmãos, ler o texto e vamos ter uma palavra bíblica dentro de um tema, que são partes desse texto aqui. Eu quero ler na versão que eu tenho aqui, e depois lerei novamente. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém? Quero ler novamente com os irmãos. Vamos ler na tela essa versão que eu projetei ali, juntos. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Graças a Deus. Quero aqui reconhecer os créditos, porque nós, pastores, pregadores, somos orientados a isso. Os professores nossos de seminário. Só se você teve acesso a alguma literatura de referencial para a sua pregação, reconheça o crédito, diga onde você tirou, seja fiel a isso. Então quero reconhecer os créditos a um homem de Deus chamado Dr. Russell Shedd, que essa igreja aqui teve a alegria de recebê-lo algumas vezes, e eu de poder sentar com ele, de conversar com Sônia também ao meu lado, de poder jantar e almoçar alguma vez, e de conversar sobre Bíblia. Então, esses pontos que eu vou destacar, apenas os pontos, fazem parte da Bíblia Vida Nova. Bíblia Vida Nova que ele fez lá, e foi lançada lá no início da década de 90. E foi uma Bíblia que alguém dessa igreja aqui me deu de presente, eu não sei quem foi, porque veio dentro do pacote das bênçãos do seminarista na época, não é? E eu, quando chego, pego a Bíblia Vida Nova, até hoje tenho ela lá comigo. E aí o Dr. Shedd fez alguns comentários de rodapé na Bíblia Vida Nova. Eu não sei quantos irmãos aqui tem, mas eu nem sei se é editada mais. E ele destacou nesse versículo esses 3 pontos. Ele saiu comentando alguns versículos, inclusive usando alguns termos gregos, que não vai ser o caso, talvez o caso só de um ponto aqui nessa noite que eu destacarei. E então os pontos que eu vou destacar, créditos ao Dr. Shedd, que está com Cristo, não é? E nós aqui então reconhecemos essa bênção que ele foi na vida da igreja. Irmãos, marcas de uma igreja autêntica. Marcas de uma igreja autêntica. A igreja autêntica, é bom que a gente entenda esse texto, não é? Porque é uma igreja legítima, não é um arremedo de igreja, não é uma imitação de igreja, não é uma igreja, e essa igreja que eu estou me referindo agora, é uma igreja local, não é no sentido de que eu preguei pela manhã, a igreja no sentido planetário, universal, não. Agora eu estou tratando da igreja local, que é a igreja em Tessalônica, e que nós vamos beber dela, não é? Nós vamos pegar aqui essa bênção que essa era a igreja em Tessalônica, uma igreja que, eu reitero, não era perfeita, tinha as suas fragilidades, mas era um modelo de igreja. Então, essa igreja aqui, em Tessalônica, ela surgiu como fruto do trabalho do apóstolo Paulo, junto com a companhia de Silas e também de Timóteo, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando foi a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo com Timóteo, não é? Em companhia de Silas, isso você vai ter o registro lá em Atos 15, 36, e 18 e 23. Então eles passam em Tessalônica, uma cidade gentílica, e ali eles fundam aquela igreja. Eles organizam aquela igreja, eles pregam o evangelho ali, gente converte a Cristo, e ali nasce então uma igreja em Tessalônica. E uma igreja que, na realidade, ela tinha assim, características, ela tinha qualidades que nós vamos destacar aqui nessa noite, 3 delas, tá certo? Então, a primeira qualidade dessa igreja, a primeira marca dessa igreja, e que nós queremos para a Piba,
Nós queremos ser uma igreja dessa forma aí. Ela tinha uma fé que operava. Fé que opera, a primeira marca. Uma fé que está em ação, em atividade. Não é uma fé apenas, a teoria é boa. Eu costumo dizer que esse conflito entre teoria e prática não deve existir. Por quê? Porque um dá base para outro. Então, mas a fé teórica, a fé apenas no falar, a fé apenas no ler na Bíblia, e não experimentar e não viver aquilo que se lê, é pouco, irmãos. É uma fé apenas teórica. Mas a fé que opera é a fé que está em atividade, a fé que está em ação. É a fé que eu creio e que experimento, vivencio aquilo que creio. É uma fé que opera porque ela, aqui nós podemos dividir em dois gomos aqui, duas partes interessantes. Uma primeira é uma fé que dá o sentido de doutrina, aquilo que nós cremos, aquilo que está revelado nas Escrituras. Então fé nesse sentido, tá certo? Fé naquilo que nós temos como princípios doutrinários, a nossa fé. A fé que uma vez foi dada aos santos, como dizem as Escrituras. Mas também nós temos a fé que está lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa fé aí não é uma fé apenas para ter, não é uma fé apenas para pedir, fazer pedidos a Deus, não é uma fé apenas para dar base à oração, para que a oração seja respondida da forma que Deus desejar, mas é uma fé que é uma ferramenta dada por Deus à igreja, para que em momentos de dificuldades ou de bonança, em todo o tempo, a igreja possa utilizar. É uma fé que está em ação, é uma fé operante. Eu não sei quantos lembram aqui, eu compartilhando, inclusive pregando sobre fé em outro tempo. Diz que uma igreja no interior, naquele tempo de seca, orando, clamando a Deus, para que pudesse vir chuva. Chuva para que se plantasse, tivesse colheita, e eles tivessem a condição não apenas de vender, mas de ter o alimento. Porque eu não sei aqui quantos irmãos sabem disso. Porque a maioria aqui é na cidade, mas as nossas raízes, como eu sempre digo, estão no campo. E aquele povo clamava, orava, e o pastor daquele rebanho, daquela igreja pequena do interior, que quando eu vou às congregações, chega, me emociono, não é porque é como se desse uma volta, pastor Flávio, é como se regredisse dizendo, você passou por aqui, você nasceu aqui, você foi criado aqui, você foi forjado no lugar pequeno. Quem pensa que você, me permitam irmãos, quem pensa que você caiu de paraquedas na pipa, sem mais nem menos para ser pastor, foi aqui que você foi forjado. Foi aqui que eu te trouxe, meu filho. E quando eu vou, chega, me emociono, chega, enche os olhos de alegria. E aquele povo daquela igreja começou a orar, e o pastor disse, nós vamos orar hoje. Hoje à tarde, de manhã ele disse isso. E aquele povo ali, os cultos, os irmãos sabem que não tem culto à noite, em zona rural. Era à tarde, às vezes pela manhã, ele disse, nós vamos orar hoje à tarde. Todo mundo venham preparado que nós vamos clamar a Deus com fé. E ali, dentre aqueles irmãos daquela igreja, uma criança, uma menina, chegou naquela reunião de oração, naquele culto, com botas de chuvas, e com uma sombria e capa de chuva. E quando olharam para aquela menina toda com aqueles paramentos, alguém perguntou, isso eu li num livro nosso devocional, que a gente tira lições preciosas e que nos dá base para a gente falar sobre fé. E alguém perguntou, menina, e por que você veio cheia de coisa, assim, com sombrinha, e com capa de chuva, e com bota de chuva? Ela disse, o pastor diz que nós vamos orar aqui para pedir chuva ao Senhor, Deus, e eu já vim preparada, porque vai chover. Vai chover. A fé de uma criança. A fé operante de uma criança. Que é claro que tem as suas limitações no lidar com as coisas de adultos, mas que nas questões espirituais, muitas vezes nos dá um show, irmãos.
Como aquela menina. Eu mesmo queria conhecer uma menina. Aliás, eu conheço alguns aqui, algumas crianças nossas, filho dos irmãos, que oram, tem uma fé operante. Aquela igreja tinha uma fé operante, era uma primeira marca. Oh, meus irmãos, vamos ter uma fé que opera. Vamos clamar ao Senhor com fé, porque é a única exigência que a Escritura coloca para que nós possamos ser atendidos segundo a misericórdia e vontade de Deus, mas é para se orar com fé. É para se pedir e se clamar a Deus com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas há uma segunda marca dessa igreja. Ela tinha um amor que labutava. Amor que labuta. Amor que trabalha. Era um amor que estava em ação, em serviço. Fé que opera e amor que labuta. O amor, irmãos, nós sabemos, se você não sabe, em nome de Jesus, saia daqui sabendo. Saia daqui sabendo isso para não esquecer mais nunca de que amor é muito mais do que sentimento. E não tem sentimento não, pastor? Tem. Mas amor é muito mais do que sentimento. É muito mais. Amor é ação. Amor é entrega. Amor é dádiva. Um amor que trabalhava, um amor que labutava. Aquela igreja tinha um amor operante. E a ideia da língua grega, irmãos, aqui para esse labutar, é que chegava à exaustão. Era aquele tipo de trabalho que você faz e que você chega em casa moído. Já chegou assim? Moído em casa. Você chega cansadíssimo. E eu não pensei que pregar também cansava. Eu pensei que não cansava. Mas existem algumas pregações que eu saio daqui no domingo, e os irmãos que me conhecem, antes de eu não posso dormir. O sono não vem. Mas tem domingos que eu saio aqui, já moído, pastor. Moído. E às vezes na conversa de pastores, a gente compartilha, porque muitas vezes o final de semana, de sexta, a gente mergulha, vai para o sábado. E ontem foi um sábado, né? Pelo menos 3, 4 compromissos. E no domingo inteiro, enquanto os irmãos estão se preparando para ir trabalhar, nós estamos moídos, graças a Deus, na segunda-feira. É um amor que está quase em exaustão, trazendo aqui a ilustração. Por quê? Porque não era o sentimento de dizer apenas, eu amo você, eu amo você, eu amo você, eu amo. Não. O amor, ele era expressado em ações. Era o amor que, tomando conhecimento da dificuldade de alguém em Tessalônica, como esses em Tessalônica tomaram conhecimento da dificuldade do apóstolo Paulo, suprindo-lhe as necessidades. É um amor que, ouvindo que alguém precisa, às vezes de um ouvido só, o sentar e estar perto, ou como a gente diz hoje, uma mensagem no WhatsApp, que não é aquela das figurinhas, é de expressar, fulano, se precisar eu estou aqui, se precisar eu estou aqui, mas vai mesmo, irmão. Porque amor que labuta é o amor que é expresso em ação. É expresso em ação. Quem é pai e mãe aqui sabe. Vamos pegar o referencial de pai e mãe que ajuda muito a gente entender esse negócio. Respeitando as diferenças dos outros tipos. Mas se você só ficasse, meu filho, eu lhe amo. Como eu te amo, meu filho, né? Como eu te amo, minha filha. É dedicação, muitas vezes. É tirando de onde muitas vezes você olha, faz a conta e diz, mas não dá. Mas você diz, mas é minha filha, é meu filho, vou me empenhar para tanto. Vamos fazer isso aqui, vamos lá. E há uma doação. Uma entrega.
é o amor que labuta. A igreja em Tessalônica, ela não tinha um amor teórico. Era um amor que labutava. Uns pelos outros. Uns pelos outros, uns pelos outros. Mas, irmãos, há uma terceira e última marca. Fé que opera, amor que labuta e esperança que se firma na paciência. Esperança que se firma na paciência. A língua grega aqui, Dr. Shedg lembra, eupomonê. Eupomonê. Eupomonê era mais do que esperar. É esperar pacientemente. Pregando um tempo desse, bem pertinho, há pouco tempo, aqui em dia de quinta, sobre esperar. Alguém diz, eu quero graça, pastor, eu preciso de graça para esperar. Graça de Deus para esperar. O pomonê é esperar pacientemente. Se esperar, muitas vezes já é difícil para a gente, imagina esperar pacientemente. Esperança que se firma na paciência. Que esperança é essa que Paulo coloca aqui, o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses? Que esperança é essa? Que paciência é essa? Irmãos, vai muito mais além do que as questões de oração, viu? Vai muito mais além. Não era, aliás, aqui não é a questão de esperar respostas de Deus em oração. Não. Isso aí é a fé que opera. Está dentro desse pacote, vamos dizer aí, abençoado. Mas aqui, esperança na paciência. Essa esperança que é firme na paciência é em relação à volta de Jesus. A volta de Cristo. Porque eu não sei quantos lembram, o bom aluno de EBD e leitor da Bíblia vai lembrar certamente. Essa igreja em Tessalônica aqui, alguns estavam tão agoniados com a volta de Cristo. E alguns dizendo, mas Jesus não vai voltar não, Jesus não vai. Jesus não vai. Tanto é que Paulo vai dizer, ei, peraí, espera. Calma aí, gente. Tenham paciência. Eles estavam, irmãos, tão impactados com a palavra de Cristo, que viver no mundo era bom, como disse Paulo. Estar com Cristo é bom, porque eu vou servir, aliás, estar aqui na terra é bom, porque eu vou servir mais, mas estar com Cristo melhor ainda. De forma que com Cristo aqui, eu sou do Senhor. E Paulo vem e diz, meus queridos, certamente Jesus Cristo vai voltar, mas não vai ser nessa pressa que vocês aí, inclusive alguns, quem sabe, parando de fazer as suas atividades corriqueiras, para aguardar de braços sentados, de braços cruzados, com a perna cruzada, numa poltrona à volta de Cristo. Não vai ser assim. Esperança que se firma na paciência, irmãos, é nós aguardarmos pacientemente a volta de Cristo, sabendo que vai acontecer. Sabendo que vai ocorrer. Não é uma utopia, não é um delírio, não é um sonho. Não é uma história de Trancoso, de carochinha, não. É algo que acontecerá. É algo que acontecerá, porque a palavra de Deus não brinca com isso. É uma esperança que se firma na paciência dessa volta de Jesus. E aguarda, mas aguarda de tal forma que não é de forma desesperada. Mas é uma espera confiante, paciente. Sabendo que um dia o céu há de se rasgar e Jesus Cristo aparecerá no céu com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, diz a palavra. Assim será a vinda do Filho do Homem, ou seja, visivelmente. Visivelmente. É uma esperança que está firme na volta de Cristo. Olha, meus irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, e vocês sabem disso. Se alguém dissesse, não, eu não estou querendo viver, não. É muita tristeza nesse mundo, muitas decepções, frustrações. Tá bem não, meu irmão. Porque a gente quer viver. A gente quer viver. Por mais lutas que você enfrente, o natural é nós querermos viver. Quando às vezes a gente vai visitando gente
E quando a gente chega, às vezes, numa visita e diz, pastor, eu estou aqui aguardando, ai, meu filho, tanto sofrimento, tal. Não sei por que Jesus ainda está me segurando aqui. A gente até entende. Entende sim. Mas ninguém deve pedir para que isso seja antecipado. Porque, como bem disse um professor de teologia chamado Jabes Nogueira Filho, que foi meu professor, ele disse que das duas uma. Essa expressão não é minha. O céu é ou nós vamos, prenúncio de céu, ao encontro de Cristo, ou ele vem ao nosso encontro. Não é isso? Então, aguardar pacientemente a volta de Jesus com esperança de que ele um dia voltará. E se ele não voltar enquanto eu estiver aqui nesse mundo, eu vou ao encontro dele. Ou melhor ainda, eu serei convocado por ele. Serei convocado. Vem para cá. Chegou a hora. Vem para cá. É uma convocação que todo crente não deve ter receio, embora a gente quer ficar aqui, mas a gente sabe que isso é fato. Porque céu para nós, irmãos, e essa esperança de volta de Cristo, uma coisa está atrelada à outra. Então a igreja em Tessalônica tinha uma marca de uma esperança que se firmava na paciência na volta de Cristo. Depois que eles ouviram o apóstolo Paulo, depois que eles vão ser muito mais orientados pelo apóstolo Paulo, era uma igreja que demonstrava esperança assim, na volta de Cristo. Tenhamos nós, irmãos, jamais venhamos a nos esquecer, nós aqui da Piba, que nós aguardamos a volta de Cristo. Aguardamos a volta triunfante de Cristo Jesus. Que Deus nos dê graça para que possamos ter marcas, essas marcas aí, que não são todas aí, mas são algumas importantes. Que tenhamos essas marcas. Qual foi a primeira? Fé que opera. Vamos dizer juntos? Fé que opera, amor que labuta e esperança que se firma na paciência. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essas marcas de uma igreja autêntica. Senhor, nós queremos ser, precisamos ser. Aqui a Piba, a primeira igreja batista de Aracaju. Senhor, nos dê a graça, como nós clamamos de manhã, de cumprirmos a missão e sermos uma igreja autêntica. Nesse mês tão significativo, Senhor, para nós enquanto igreja, nós te agradecemos, Senhor, por sermos igreja, por vencermos desafios durante a trajetória dessa jornada de lutas e de muitas vitórias que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor, porque a igreja em Tessalônica deixa para nós esse legado de fé, de amor e de esperança. São as colunas, são as virtudes teologais que permanecem. Muito obrigado, Pai bendito. Abençoa cada pessoa aqui presente de tal forma que nós, cada um enquanto igreja, possa inocular isso no coração e na mente. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.